Tiago, o que você acha do movimento da Nath Finanças para o reembolso indevido de tarifas? Perguntou o Kaique _RE lá no nosso Instagram. Você está no Tiago Responde, o quadro aqui do YouTube, onde eu respondo perguntas lá que eu recebo no Instagram. E hoje eu quero conversar com você sobre um movimento que vem acontecendo, partindo de uma influenciadora, que é a Nath Finanças, para educar ali a sua audiência, para que a sua audiência não só deixe de pagar tarifas de conta corrente, como também peça reembolsos dessas tarifas que eventualmente tenham sido pagas, tá? Meu nome é Tiago Feitosa, está no canal da T2 Educação. Aqui eu falo de mercado financeiro e ajudo você a ser um profissional completo. Vamos lá, deixa eu te dar contexto, caso você não saiba do que está rolando. Olha só, a Nath Finanças é uma influenciadora que, pelo próprio nome, né, fala de finanças. E de um tempo para cá ela tem trazido um movimento de educar a sua audiência e falar sobre o pacote de serviços essenciais que os bancos são obrigados a oferecer para os seus clientes. Veja, quando eu digo são obrigados, eu não estou dizendo que o banco é obrigado a abrir a sua conta e o banco é obrigado a abrir a sua conta nessa condição. Primeiro ponto que a gente tem de ter em mente é a relação comercial que você tem com uma instituição financeira, ela é bilateral. O que eu quero dizer com isso? Você, cliente, precisa concordar e a instituição precisa concordar, certo? Pensa aqui comigo, você é obrigado a ter conta no Banco A? Não. Assim como o Banco A não é obrigado a oferecer esse serviço para você. Mas uma vez que ele oferece esse serviço para você, que seria o serviço de conta, entre os seus produtos e serviços ali da conta, uma vez que ele oferece, existe um pacote chamado de serviços essenciais, que tem ali uma quantidade limitada de serviços e que o banco não vai te cobrar nada por isso, por esse serviço. Eu vou te explicar, te dar contexto, falar do trabalho da Nath e falar desse movimento. É o seguinte, o Banco Central criou essa resolução que criava esse pacote de serviços essenciais em 2008. Eu confesso que à época eu trabalhava no banco e eu lembro como é que foi esse movimento, né, de pessoas vindo procurar, porque em 2008 a realidade era outra. Olha só, qual que é esse pacote essencial? Eu vou te falar aqui, ó. Fornecimento de cartão de débito, tá? Fornecimento de 10 folhas de cheques. Talvez você que está me assistindo não sabe nem o que é isso, né? Porque quase ninguém usa. Realização de 4 saques por mês. Fornecimento de 2 extratos por mês, extrato impresso. Consultas via internet. 2 transferências entre contas da mesma instituição por mês. E fornecimento de extrato consolidado. Por que eu quis ler essa parada aqui? Para que você pudesse entender o contexto do que isso foi criado. Será que faz sentido, nos dias atuais, a gente olhar e falar, não, peraí, não quero que o banco me cobre por uma transferência da mesma instituição? Essa resolução foi criada em 2008, alterada em 2010. Hoje a gente tem o Pix. Quando essa resolução foi criada, a gente não tinha C6, a gente não tinha Nubank, a gente não tinha PagSeguro, a gente não tinha um tanto de fintech que a gente tem hoje e que há muito tempo essas fintechs já estão no mercado oferecendo conta de graça. Então, não é uma briga que a gente precisa ter, porque, em linhas gerais, a tecnologia possibilitou que a gente tenha esses serviços gratuitos, tá? Esse é um ponto. Agora, o segundo ponto, quando eu digo que não é uma briga que a gente precisa ter, eu estou dizendo que as pessoas, todo mundo sabe disso e, portanto, as pessoas estão pagando tarifa porque elas querem? Não, não é isso. De fato, tem muita gente que não sabe disso. De fato, tem muita gente usando o banco tradicional, grandes bancos com agência e tudo mais, que está pagando tarifa de conta e que não precisaria estar pagando, seja porque o próprio banco oferece esse serviço gratuitamente ou até mesmo porque existem outras instituições. E esse negócio é tão sério que de dizer que você não precisa mais comprar essa briga, porque eu quero dar aqui alguns exemplos. Ó. O próprio Itaú, que é um banco tradicional que tem ali as suas cobranças de tarifas de conta, ele tem um banco de um outro segmento chamado IT, que é um banco digital, que não te cobra nada, por nada, é só você usar. O que eu quero dizer é que hoje existem muitas opções para que você não pague tarifa. Agora, reitero, isso quer dizer então que todo mundo que paga tarifa paga sabendo? Não. Aí que entra o trabalho importante da Nath Finanças, que aliás eu quero deixar claro que eu acho bastante relevante a gente ter um influenciador como a Nath, que é alguém que propõe trazer educação financeira para as pessoas reais, para as pessoas de baixa renda, para as pessoas que têm maior dificuldade, que têm menos oportunidades. Então, eu acho importante, é legal que essas pessoas tenham acesso a isso. Portanto, quando vem um influenciador que fala com uma grande massa, como a Nath Finanças, e explica para a sua audiência
que a sua audiência pode deixar de pagar uma tarifa de conta que ela está pagando, que principalmente olhando o perfil de audiência da Nath, uma pessoa deixar de pagar 30, 40, 50 reais por mês é uma diferença que vai fazer no orçamento dela, eu acho de fato muito relevante. Aliás, eu acho importante isso, que a gente tenha mais educação financeira. Aliás, se você trabalha em um banco e você atende cliente de baixa renda e você pode eventualmente oferecer para ele uma conta gratuita e você oferece uma conta que ele tem que pagar, você está perdendo uma oportunidade de fazer negócio. Você já pensou se você fala para o teu cliente assim, olha cliente, hoje você está pagando aqui um valor X por mês, que eu sei que pode fazer uma diferença, e se a gente mudasse o seu pacote e começasse a pensar em você pegar esse valor que você não paga e fazer uma poupança para você pensar no teu futuro? Você estaria solucionando o problema do teu cliente. Agora, então, deixar claro essas duas partes. Primeiro, é importante dizer que o contexto em que esse pacote essencial foi criado era outro, e que nos dias atuais nem faz sentido a gente ficar brigando por isso, porque o que ele tem de essencial para a gente hoje é irrelevante. É só você pensar qual foi a última vez que você usou 10 folhas de cheques, né? Tem o Pix para isso. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, hoje existem muitas opções para que você possa ter uma conta e não pagar nada, seja em fintechs, seja em bancos tradicionais também. Terceiro ponto, é extremamente relevante que um educador financeiro como a Nath traga essa informação para a sua audiência e diga, olha, audiência, você não precisa pagar a tarifa de conta corrente no banco porque existe essa opção. Isso é legal. Agora, a gente entra em um problema, na minha opinião, é quando essa mesma influenciadora, que eu já disse, admiro, respeito o trabalho, vem e traz tutoriais para que a sua audiência possa reembolsar as tarifas que são indevidas. Olha só, sabe por que a gente entra num problema? Porque em algum momento esse cliente ele contratou esse serviço e esse cliente viu debitar o valor da sua tarifa todos os meses da sua conta. Isso, dentro daquele valor, tinha uma prestação de serviço embutida. Então, durante esse período, o banco prestou o serviço para o cliente. O serviço foi prestado. Ah, mas eu não utilizei. Então, o banco tem que me devolver. Não, não é por aí que a banda toca. Olha só, quantos serviços que você paga, que você pagou pelo serviço e você não utilizou? Quer dizer que se você paga a mensalidade da Netflix e não assiste o filme, ela vai ter que te reembolsar? Ou quer dizer que se você pagou a mensalidade da academia e não foi, a academia vai te reembolsar? Então, o conceito que a gente tem de pensar é esse. Se você está pagando por uma prestação de serviço, o serviço foi prestado, não é devido que você tenha reembolso desse serviço que você contratou e foi prestado. Então, esse é o ponto. Então, esclarecer que você não precisa pagar, que você pode alterar, que você tem as outras opções, isso é ótimo. Agora, entrar nessa briga, e aí a gente entra num lugar que é um pouco mais profundo, que, infelizmente, como a maior parte das pessoas não tem educação financeira, e aí reitero por que eu acho importante influenciadores como a Nath falar de educação financeira, principalmente para a população de baixa renda, a gente tem um lance de que, eu como falo com muitos bancários, eu tenho visto isso, a galera chega na agência para pedir reembolso de coisas que elas nem sabem o que elas estão pedindo. Ah, eu vi lá na Nath Finanças que você tem que me devolver os juros que você me cobrou. Que juros? Juros do quê? Ah, eu vi lá na Nath Finanças que você tem que me devolver o serviço que você me cobrou. Então, primeira coisa é essa. Aí tem a segunda coisa, que é, de certa forma, quando o profissional que está lá no banco atendendo esse cliente, e tenta orientá-lo com clareza, eu imagino que sim, e aí o que acontece é que aquele cliente, ele se opõe e ele encontra no funcionário do banco o opositor dele, o vilão. Então passa a falar mal do gerente do banco. Ah, porque o gerente do banco, porque o gerente do banco. E aí você faz uma reclamação no Banco Central, você faz um escarcéu todo e no final da história você está brigando com uma pessoa que está lá só defendendo o pão dela de cada dia. Porque no final da história, vamos ser honestos, o gerente do banco, o assistente, o agente de negócios, o caixa, ele é só um trabalhador, como você que está lá defendendo o trabalho dele. Então, tudo bem que ele representa uma instituição e que você pode até achar que você tem certos direitos, mas a gente precisa partir da premissa de que quem está do outro lado é alguém que é exatamente igual a você e precisa entender exatamente que ela está ali defendendo o pão dela de cada dia, assim como você defende o seu, se isso aqui serve para a Nath ou serve para qualquer pessoa.
Então, o ponto principal que eu quero trazer é, acho importante que a gente tenha educação financeira, acho importante que as pessoas saibam que elas têm outras opções do que pagar a tarifa. Nos dias atuais, com tanta opção, me parece até desnecessário a gente ficar discutindo isso, porque a opção está dada, a opção está dada pelo mercado. O mercado resolveu isso. Veja o quanto de fintech hoje oferece conta corrente sem cobrar nada. Então a gente não precisa ficar brigando por isso. O que a gente não pode é ficar brigando com os funcionários do banco. O que a gente não pode é chegar e achar que o funcionário do banco que não quer fazer as coisas. Porque se o serviço foi prestado, você precisa pagar pelo serviço que foi prestado. Bom, esse é o lance, eu quero saber o que você pensa a respeito disso. Conta aqui pra mim, se você trabalha no banco, como é que tem sido isso? E se você não trabalha no banco, eu quero deixar só um recado para você. Toda vez que você faz uma reclamação no Banco Central, e talvez para reclamar ali dos seus direitos e tudo mais, independente se está fundamentado ou não a tua reclamação, você está prejudicando um trabalhador do outro lado. A gente vai se ver no próximo material. Tchau, tchau.